Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Da quarta-feira temos o Papo Saúde com a psicóloga Roberta Malta Pierazzo. Como vai, Roberta? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, ao Carlão e a todos que estão nos ouvindo. Olha, hoje um tema muito atual, Exato. não é, que é a ansiedade. Ansiedade acomete cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo, Roberta? Exatamente. Hoje ela está no ranking número 1 de transtornos mentais. a Sem nenhum ansiedade. exagero? Sem nenhum exagero. Cada vez mais as pessoas se tornam ansiosas. Isso aumentou muito após pandemia. A gente pode perceber claramente, Marcelo, todos que a gente encontra na rua conversando. Você pergunta para a pessoa: olá, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo? Ah, estou correndo. A vida está muito corrida. Nossa, é porque eu estou fazendo muita coisa. Então, todos estão nessa correria que acaba cometendo aí essa ansiedade. E hoje eu quero trazer um pouco do quais são esses sintomas da ansiedade e quais são os gatilhos. O que são gatilhos, Marcelo? O que pode ocasionar um indivíduo a ter essa ansiedade, como perceber e como tratá-la. Pois não, sintomas da ansiedade. Então Roberta. vamos lá. Quem aqui que talvez esteja nos ouvindo já aconteceu consigo ou conhece alguém que já chegou a ir para o hospital com taquicardia, falta de ar, tremores, achando que está infartando, achando muitas vezes que está tendo um problema fisiológico. Chega no hospital e o médico, a médica acaba falando: olha, você está em crise de ansiedade, crise nervosa, crise de estresse. E a pessoa começa a fazer vários exames e fisiologicamente não encontra nada. Está muito no emocional. Porque a ansiedade, ela comete alguns sinais fisiológicos que a pessoa acha mesmo que está infartando, que está doente, que está morrendo. Você está falando de uma faixa etária definida ou Não estou falando de uma faixa etária definida. Isso pode acometer tanto crianças quanto idosos. homens e mulheres? Homens e mulheres. Em qualquer fase da vida? Qualquer fase da vida. A ansiedade, ela não tem essa questão acima dos... Temos bebês ansiosos. Pois é. E como é que a gente percebe isso, então? Nós perdemos a energia, Roberta, Então, quando estamos ansiosos? Vamos lá. Primeiro, assim, o que eu quero trazer um pouco, até vou falar um pouco da neurociência, que eu acredito que é muito interessante nós entendermos o que acontece com o nosso corpo, Marcelo. A ansiedade, ela é disparada através de algo que me faz sentir uma ameaça. Eu estou me percebendo numa possível ameaça, então meu corpo, as amígdalas cerebrais, já falei sobre isso, são duas
amígdalas cerebrais, não é a da garganta. Ela ativa 2 hormônios, que é a adrenalina e o cortisol. Sim. O cortisol, o corpo vai sentindo a médio e a longo prazo. A adrenalina é imediato. Estou no momento aí de insegurança, no momento que eu me sinto ameaçada, e essa ameaça pode ser real ou pode ser imaginária. E é aqui que eu quero ajudar vocês a pensarem melhor. Sim. Uma ameaça real. Nós estamos aqui, nós 3 agora, de repente entra um leão aqui dentro. Ela é uma ameaça real. Real. Vou me sentir com medo. As amígdalas, ela vai fazer 2 movimentos. Luta ou fuga. Ela faz com que eu vou lutar com aquilo que está me ameaçando ou eu vou fugir disso. É onde dispara esses 2 hormônios, cortisol e adrenalina. O que a adrenalina causa no meu corpo, Marcelo? Ela vai fazer com que o meu coração bata mais acelerado, Sim. o meu pulmão faz com que eu respire mais rápido, então eu fico com a respiração mais curta, eu fico com atenção, concentração naquele perigo, naquele movimento, meus músculos vão contrair, pode ser que o meu intestino solte, minha pele vai começar a suar, o suor. Então, assim, são alguns movimentos que vão fazer com que aconteça para que eu consiga me movimentar desse perigo. Então, o real é esse animal que entra aqui, ele é real. Mas o que mais faz com que o indivíduo não fique bem é quando existe uma ameaça imaginária. Eu estou aqui, de repente, falando com vocês, vocês estão me ouvindo, começa a me dar ansiedade, porque eu acredito que quem está aqui me ouvindo não está achando legal o que eu estou dizendo, não está interessada naquilo que eu estou falando. Eu começo a pensar, todo mundo desligou o rádio e ninguém está me ouvindo. Ameaça imaginária. Exatamente. E aqui não é real, mas eu começo a ter todos esses sintomas onde pode me levar uma crise de ansiedade. E aí é o que me faz, muitas vezes, então, sentir isso fisiologicamente, porque o meu corpo corresponde a isso. E muitas vezes eu posso ir para um hospital, logo em seguida, de um movimento desse, de ansiedade, porque eu estou passando mal, mas isso não é real. Isso é algo que eu estou imaginando, eu estou pensando. Então, conforme o meu pensamento, aquilo que eu criei de uma ameaça para mim, que os ouvintes não estão gostando do que eu estou trazendo, eu vou me sentir e eu vou me comportar. Isso se torna um ciclo, Marcelo. Entendi. Um ciclo que a gente pode chamar de ciclo ruminativo, aonde eu estou ruminando aquela ansiedade. E aí tem os gatilhos. Exatamente. Para a gente sair disso. Não, os gatilhos que eu trouxe são gatilhos que cometem a ansiedade. Tá bom? Então, sim. assim, o que faz com que eu possa, então, ter essa ansiedade? Por exemplo... O que ocasiona a ansiedade? Antes disso, o que eu quero trazer para as pessoas que têm muitas crises de ansiedade, que vão várias vezes aos hospitais, fazem vários exames, procuram vários tipos de especialista porque acham que eles não estão encontrando, né? Porque é o medo de infartar, o medo de que eu vou que eu vou enlouquecer, porque nada está sendo encontrado no meu corpo, eu não estou doente, eu não tenho nenhum problema, e de repente isso tudo está acontecendo. Então eu vou enlouquecer, não vou dar conta disso, né? Não consigo sair sozinha deste movimento. Começa a ir a lugares, está sempre perto da saída, porque se algo acontecer aqui, Marcelo, eu saio correndo. Eu começo a evitar lugares que tem muitas pessoas. Então, essa pessoa, ela está no movimento de ansiedade, ela começa, muitas vezes, como eu disse, até em outras Papo Saúde que a gente falou sobre ansiedade, essa pessoa começa a ficar exclusa, ela começa a sair do movimento do rotineiro. E aqui que é uma ansiedade que eu falo do mal, porque a ansiedade todos nós sentimos, mas a ansiedade que começa a nos paralisarmos, começa a dar evidências que as coisas não estão legal, ela é uma ansiedade do mal. E a gente se percebe assim? Exatamente, porque você vai aumentando. Então, assim, agora sim eu quero trazer alguns gatilhos que isso pode acometer. Por um exemplo, quando uma situação indefinida, eu não sei o que vai acontecer. Eu posso imaginar, assim, quando eu vou fazer algo que eu não sei como é que vai ser,
Eu não tenho se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu fico muito ansiosa, porque eu não sei aquilo que me espera. Entendi. Esse é um gatilho. Um outro gatilho é quando eu não tenho controle da situação. Você percebe que as pessoas cada vez mais querem ter controle das coisas. A gente quer ter controle até sobre aqueles que vivem com a gente, não é verdade? Verdade. Então, a pessoa quer... E quando ela entende que ela não tem controle da situação, é onde ela fica muito mais ansiosa. E terceiro gatilho é quando eu não sei qual decisão eu tomar, porque cada escolha faz com que eu tenha isso e vou deixar aquilo. Então, essa da tomada da decisão me deixa muito ansiosa, porque eu não sei, e se eu escolher isso e aquilo for melhor? Então, são 3 gatilhos. Quando eu estou no movimento de uma situação indefinida, quando eu sei que eu não tenho controle da situação e quando eu tenho dificuldade de escolha, são 3 gatilhos que podem ocasionar, então, a ansiedade. E para amenizar ou resolver isso, buscar ajuda. Buscar ajuda. Primeiro de tudo, Marcelo, é você, como eu sempre falo, e vou bater nessa tecla, parece até uma frase clichê, mas não é. Eu preciso me conhecer. Quando eu tenho o movimento do autoconhecimento, eu tenho muitos pacientes que falam assim, Roberta, começa a fazer terapia, mas ela vai quase que todos os dias aos hospitais com crise de ansiedade. Entendi. Ela tenta, aquele movimento da crise da ansiedade, ela faz com que a pessoa de fato acredite que esteja passando mal, por mais que ela saiba que ela está no momento de ansiedade. E isso, gente, não vai matar, diferentemente se a pessoa estiver tendo um infarto. Entendi. Só que para isso ela de fato precisa ir ao médico, entender o que está acontecendo com ela. Primeiro passo. Entender o que são crises de ansiedade, crise nervosa, crise de estresse. Começa a entender como está a sua rotina. A pessoa que está em crise, ela tenta controlar esses sintomas fisiológicos e ela não vai controlar. Quanto mais ela quer ficar calma, mais ansiosa ela fica. Então, busca algumas técnicas. Por exemplo, eu ensino a técnica da respiração. Inspire em 4 segundos e expire em 6 segundos pela narina. Faça isso 5, 6 vezes, até com que a sua respiração vai encontrar um eixo. Você vai parar de respirar aquela respiração curta e rápida. Coloque a sua mão no peito e a mão no abdômen. Quem tem que se movimentar é o seu abdômen, que é a respiração diafragmática. Aquela pessoa que respira aqui, ó, que o peito levanta, é uma respiração ansiosa, aquela respiração mais curta. Então, peça ajuda para as pessoas que estão ao seu redor. Desfoque o seu pensamento. Lembra que eu acabei de falar que um dos movimentos é a concentração no perigo? Você não está em perigo, então desfoque a sua atenção. Busque ajuda com alguém. Então, são alguns movimentos para que você abaixe esse nível da ansiedade. O relato que nós temos dos estudos é que a pessoa que está em crise, ela fica por 20 minutos, depois vai passar. Passa a crise. Passa. Só que quanto mais você se conhece, mais fácil você tem de entender quais são esses gatilhos. O que faz a você acometer? Quais são os movimentos que você está tendo, o que está acontecendo no seu dia a dia que está te deixando ansiosa? É possível, não é, Roberta? É claro que é possível. A ansiedade, ela pode ser... São 3 princípios que eu trago, inclusive eu vou falar isso na minha rede social hoje, de tratamento. Primeiro, a psicoterapia. A psicoterapia vai te ajudar nesse seu movimento do seu comportamento. Segundo, muitas vezes é necessário, sim, buscar ajuda médica, depende do nível da sua ansiedade, entrar com tratamento medicamentoso, mas quem vai dizer isso vai ser o médico. E outras são uma vida mais saudável, são os bons hábitos, como atividade física, que ajuda a liberar alguns hormônios, que faz com que você diminua essa ansiedade, uma boa alimentação, um movimento, as pessoas com que você se relaciona. Outra questão é quando a gente fala muito da prática de meditação. Eu trabalho dentro da psicoterapia com Mindful, que é a atenção plena. Você com essa atenção em você, depois eu vou fazer uma outra Papo Saúde falando um pouquinho mais disso, ensinando algumas técnicas. Então, o importante de tudo, Marcelo, é você se observar, você se respeitar, entender qual é esse movimento. Não fale que você vai sair sozinha, busque
ajuda de um profissional. E só para lembrar que a ansiedade ela é diagnosticada através de um atendimento clínico. Não existe exames de sangue, exames de imagem. Então, um bom profissional para que faça essa avaliação e consiga chegar num diagnóstico E esse real. papo continua hoje à noite na sua rede social, no seu Instagram? Exatamente, no meu Instagram. Que horas? Hoje, a partir das 18 horas, eu vou soltar aí um conteúdo falando um pouquinho mais sobre o tratamento. E Melhor, Roberta M. Pierazzo. Lá no Instagram. Exatamente. Se Roberta M. Pierazzo, acesse, não é, adicione a Roberta aos seus seguidores e acompanhe conteúdos importantes, estava dizendo para ela, sobre saúde mental. Exatamente. Obrigado por ter vindo, Roberta. Eu que agradeço a todos. Olá, Lucinha, boa tarde. Chegou, Lucinha. Então, e como eu sempre finalizo, né, o seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Então, primeiro passo, não espere que as outras pessoas te enxerguem que você não está bem. Faça você mesmo esse auto-olhar. Isso mesmo, e seja feliz, não é assim, Exatamente, Roberta? uma vida muito mais leve, muito mais bom. coerente. Muito Tudo de bom, obrigada, um ótima abraço a quarta e todos. até a semana que vem. Até. Roberta Malta Pierazzo, Papo Saúde desta quarta pelas ondas da Regional.